Boa tarde, gente. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ótimo. Estamos aqui, né, na nossa segunda palestra do dia. Agora estamos aqui com a Carol. E a palestra de agora será Cuidar de si é culto, dança ministerial e saúde mental. E eu vou apresentar a nossa palestrante do dia, Carol Araújo. Ela é formada em psicologia pela UFRJ, sindicalizada em jazz pelo Sindicato dos Profissionais da Dança no Rio de Janeiro, formada em teórica prática em Gestalt terapia no Instituto Fratelli, formada em psicologia escolar e educacional e é psicóloga da Secretaria Municipal da Educação de Nova Iguaçu. E também, né, agora está formando o time de professores do nosso curso de pós-graduação de dança ministerial, né? Com vocês, galera, Carol Araújo. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço, Laisa, pela apresentação. Muito obrigada pelo auxílio aqui também. E queria novamente perguntar, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Pode ser pelo chat ou botar aquelas reaçõezinhas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Karine, obrigada. Bruna, Alexa, obrigada. Foi. Não consegui pegar todos os nomezinhos, mas então tá tranquilo, né? Então eu vou começar aqui já colocando a minha apresentação, como a Laisa trouxe. Beleza, Silvana, obrigada. Vocês podem ficar à vontade para usar o chat também, tá? Então, o que acontece? Como a Laisa comentou, o intuito dessa 1 horinha que nós vamos passar juntos é ser uma conversa, é ser um convite para uma reflexão sobre psicologia e dança, mas em específico entrando no tema da saúde mental e da dança ministerial. Eu tenho essa caminhada, né, nas duas áreas, gosto muito de aproximá-las, e o intuito é dividir isso com vocês, tá bom? Então, vou colocar aqui já a minha apresentação. Só um segundinho, opa. Novamente, eu peço a ajuda de vocês. Vê se vai abrir aí, por favor. Abriu. Em cuidar de si é culto. Vocês estão conseguindo enxergar a apresentação? Foi. Beleza, gente. Ótimo. Então, podemos começar, tá? Como a Laisa fixou aí nos comentários, as dúvidas, né, nós vamos condensar no finalzinho. Então, teve alguma coisa que não entendeu? Anota, ou já deixa no chat, que aí no final eu leio tudo, sabendo tirar essa dúvida, eu tiro na hora, senão vou buscar alguma informação, e aí em outro momento, né, sem ser assíncrono aqui, eu dou essa orientação para vocês, tá? Então, vamos começar, ó. Cuidar de si é culto. Saúde mental e dança ministerial. Estou com a apresentação aqui do lado, então talvez por isso vocês vão me ver olhando um pouco para o ladinho. E aí esse tema eu achei tão lindo, porque a gente já começa com essa afirmação do cuidar de si é culto. E a gente sabe que, de um modo geral, vou falar de sociedade, a gente tem ainda uma dificuldade, uma certa negação com o autocuidado. É claro que hoje a psicologia ela já está em outro nível, ela está muito mais aceita, muito mais entrosada. Porém, a gente percebe que ainda existe uma noção de um certo egoísmo, né? Quando a gente cuida de si, traz um protagonismo para si, um foco para eu mesma, que hoje a gente até já bota um nome aí mais psicológico, né? Uma pessoa mais narcisista, aquela que só olha para si. E eu achei muito bacana quando traz essa afirmação de que cuidar de si é um culto, porque se faz algo necessário. O autocuidado é algo basilar. Até mesmo quando a gente pensa, né, em cultuar ao nosso Deus, é necessário que eu esteja bem comigo mesma, que eu consiga entender as minhas necessidades, as minhas potencialidades. E isso eu só faço através do autocuidado, que é esse olhar para eu mesma. E aí embaixo a gente complementa, né, saúde mental e dança ministerial. Então, o intuito é a gente entender como que o cuidar de si ele pode ser possível através da compreensão mais apurada sobre o que é saúde mental e, claro, sobre a dança ministerial, como isso pode ser um apoio para que esse cuidado ocorra. Vamos começar então, gente? Vocês continuem comigo? Tudo certinho? Vamos juntos? Beleza! Valeu, Bruna, Rose. Beleza, gente, então vamos lá.
Nosso caminho. Sempre gosto de começar pontuando por onde a gente vai percorrer. E aí tem 4 tópicos principais. Então, primeiro momento, nós vamos falar de que psicologia nós estamos falando. Segundo momento, saúde mental, uma possível compreensão. Terceiro momento, dança ministerial e saúde mental. A gente vai entender como é possível construir uma ponte essas duas linhas. E no terceiro, estratégias de autocuidado. Então, nós vamos ter 4 etapas, 4 fases, e volto a falar. Passamos pela qual psicologia estamos falando. Teve dúvida? Já coloca no chat, e aí no finalzinho eu respondo. Não entendeu muito bem a relação da saúde mental com a dança? Coloca, anota, no final você abre o seu áudio para a gente estar conversando e explicando melhor. Então vamos começar, gente. De qual psicologia nós estamos falando então? Olha só, trago aqui um breve mapa mental da psicologia. Sempre gosto de trazer essa imagem, porque psicologia é uma coisa muito ampla. Eu sempre comparo com a questão da dança. Existem vários estilos, várias modalidades. Eu, por exemplo, venho do jazz, mas o jazz não é uma coisa só. A gente consegue destrinchá-lo em diferentes etapas, ou melhor, em diferentes áreas, e não é diferente com a psicologia. Então, é como se a gente tivesse um grupão, que é essa bolinha aí do meio com o símbolo da psicologia, né, a letra psi em grego, e ela vai se ramificando, percebe? E aí ela se ramifica em escolas, em linhas psicológicas. Então eu trouxe aqui as principais: a humanista, a psicodinâmica, a cognitiva e a comportamental. Mas percebe que ainda tem outras bolinhas, porque ela continua se ramificando. E dentro de cada escola vai ter mais e mais divisão, que a gente chama o quê desses pormenores? As abordagens. Então, para vocês saberem, ó, deixa eu ver se vai aparecer a minha setinha. Aparece. Então, a gente está aqui, ó, na psicologia, o meizinho. Eu sigo essa linha aqui, ó, aqui para cima. Eu sigo a escola humanista. E dentro da linha humanista, eu sigo a abordagem da Gestalt terapia. Hoje eu também sou Gestalt terapeuta e talvez, se a gente já se encontrou em algum outro momento, vocês já devem ter me ouvido falar sobre isso, porque é a linha, eu brinco que é a lente pela qual eu enxergo o mundo. Se for uma palestra de dança ministerial e saúde mental, por exemplo, com uma pessoa daqui de baixo da psicanálise, vai te trazer um outro olhar. Se for uma pessoa da linha cognitiva que trabalha com a TCC, que é terapia cognitivo comportamental, vai trazer um outro olhar. Então, Carol, qual é o melhor? Não existe essa linha do melhor, do qual é o mais adequado, é o qual eu me identifico. Então, já é esse olhar mais subjetivo. Então, novamente, eu vi que acho que algumas pessoas chegaram agora. Nós vamos trazer uma conversa que tem a ver com a psicologia. Eu sou da linha humanista e vou trazer um olhar da Gestalt terapia para vocês, tá bom? Então, entendendo isso, a gente já pode seguir para uma breve definição sobre o que é essa Gestalt terapia. Vamos lá, ó. Para a Gestalt terapia, beleza, tô vendo aí as mãozinhas da Bruna, ótimo. Gosto quando vocês reagem para a gente perceber que estamos juntos. Obrigada, Isabela, isso aí. Então, vamos seguir, gente, ó. Para a Gestalt terapia, a existência individual é entendida como criação. Ai, gente, é lindo demais. A experiência existencial é vista como processo criativo de um corpo sujeito imbricado no mundo. Enfatiza-se o caráter criativo do self, o sujeito, a gente chama como self, o meu eu, e busca-se não somente ampliar a experiência no aqui e agora, um conceito para Gestalt, o aqui e o agora da relação sujeito-mundo, mas também propiciar e preconizar um espaço de contemplação e admiração da existência, bem como desvelamento de significados e instalação de sentidos. Cara, não entendi nada. Vamos juntos. Para Gestalt, a existência é uma criação. Ou seja, eu, enquanto um self, enquanto um sujeito, eu tenho esse potencial criador. E aí lá embaixo eu destaco mais um trechinho, né? A minha existência é um processo criativo de um corpo sujeito. A gente sempre tá essa questão do corpo, porque o sujeito é um corpo, é um todo. Eu não sou Carol cabeça, não sou Carol mão, eu sou um corpo, é um conjunto. Então a minha existência, ela traz essa criatividade, essa criação de um corpo que ele tem essa potência criadora. Logo, um dos objetivos é o quê? Ampliar a minha experiência no aqui e no agora, na relação que eu tenho com o mundo.
Eu digo que o aqui, o agora é um conceito que a gente entende que o único espaço e o único tempo que o meu corpo consegue habitar é o aqui e o agora. O espaço que eu habito é o aqui, sentadinha aqui na minha sala, com vocês, e o meu tempo é o agora, falando com vocês. Eu não estou no ontem, eu não estou em meio-dia, eu não estou em 2 da tarde. Eu estou aqui 1h14, no meu aqui e agora com vocês. E por fim, o desvelamento de significados e instalações de sentidos. A ideia aqui é a gente construir sentidos, instaurar significados, para vocês entenderem mais uma temática. Então, cada um vai sair daqui com um sentido diferente sobre o que é saúde mental e dança ministerial. E tá ótimo, porque a experiência é individual. Então, eu gosto dessa definição da Gestalt, porque ela traz pontos principais. A Gestalt é uma linha que foca no aqui e agora, é uma experiência individual, ou seja, cada corpo sente de um jeito, e nosso objetivo é o quê? Criar novos sentidos. Beleza? Dito isso, eu fecho a primeira etapa, o primeiro bloco de qual psicologia estamos falando. Eu trago aqui um olhar gestáltico, que vai trazer corpo, que vai trazer o aqui e agora, e muito um olhar de você para você mesmo. Como você está se sentindo? Qual é o significado disso para você? Qual é a tua compreensão? Então, é um convite também para essa autopercepção. Tá bom, gente? Vamos seguir mais um pouquinho? Tópico 2. Saúde mental. Uma possível compreensão. Por que eu trouxe esse termo do possível compreensão? Lembra que eu falei lá no começo? É uma compreensão totalmente enviesada pelo que eu acredito, é a minha lente. Então, é uma das possíveis compreensões sobre saúde mental que eu vou trazer para vocês. Então, é para vocês entenderem que é um leque e eu trago só uma pontinha de como a gente pode definir esse conceito, tá bom? Deixa eu só dar uma abertura aqui, se alguém mandou. Gente, eu não sei o que eu fiz. Eu saí da chamada. Não sei se vocês estão me ouvindo. Dá para te ouvir, sim. Acho que o seu outro Dá para ouvir, Ana. ouvidor parou. Dá para ouvir. Eu estou aqui por outra conta. Eu saí da chamada porque eu ia apertar para ver o chat e fechou para mim. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Eu vou retornar então, porque eu fui apertar para abrir o chat, eu super tecnológica, só que não, e acabou saindo para mim. Só um minutinho que eu já estou retornando, ó. Oi, gente. Voltei. Beleza. Gente, eu fui aqui, vou nem abrir, eu ia abrir para ver o chat e acabou saindo, eu não sei o que houve, mas podemos retornar, tá todo mundo aí, inclusive eu. Então, beleza, gente, me perdoem, de fato eu não sei o que aconteceu, mas depois, então, fazer o seguinte, só no final eu vou abrir o chat, tá bom? Porque, de fato, deu esse pequeno delay. Bora seguir, então, só eu mesmo. Segundo tópico, como eu ia falar, saúde mental, uma possível compreensão. Vamos juntos, ó. Tá sem som, Silvana? Vocês estão me ouvindo? Dá para te ouvir, sim. Tá bom. Se alguém puder dar um suporte, talvez, no chat para Silvana, porque o pessoal tá ouvindo, tá bom? Aqui, para mim, também parece que tá tudo ok. Se for possível, dar um help para Silvana no chat, agradeço, tá bom? Vamos seguindo, ó, para ver se ela consegue retornar, né, à escuta. Quando eu trago essa questão de saúde mental, algo que eu quero tratar aqui com vocês é que, às vezes, a gente coloca... Beleza, Silvana, ótimo. Então, vamos lá, ó. Quando a gente fala sobre saúde, a gente automaticamente, às vezes, coloca no oposto doença. Então, esse trecho que eu trago aqui é para a gente pensar um pouco sobre isso. O adoecimento, como diz aí o textinho, que aqui não é compreendido do ponto de vista médico, caracteriza-se por uma perda da capacidade criadora. Opa, lembra que a Gestalt falou? O corpo, ele tem o quê? Esse potencial criador. Então, o que ela vai dizer aqui? Que o adoecer é quando eu perco essa minha potencialidade criadora. Continuando. As minhas ações são como? Ó, automáticas e dessensibilizadas. Eu faço no automático, não sei se eu estou me sentindo bem, só vou fazendo, sem pensar.
E o sujeito, caminha para uma repetição do status quo, sem oferecer possibilidades de crescimento e ressignificação da experiência, pois há um distanciamento dessa. Então, o que esse trecho quer dizer? O olhar de adoecer que eu vou trazer aqui para a gente debater um pouquinho, vai muito no sentido de eu me distanciar de eu mesma, de eu ficar dessensibilizada. É aquela questão, provavelmente vocês já passaram, vai na rua, encontra com alguém, tá tudo bem, tá tudo bem. Será que tá tudo bem? O que é esse tá tudo bem? Que a gente generalizou hoje. Então, eu fico dessensibilizada, eu não me aproximo de mim, eu não olho para dentro. Então, isso vai ao contrário, isso se torna oposto ao que a gente entende por saúde dentro da Gestalt terapia e, de um modo geral, dentro da psicologia. Então, seguindo aqui, entendendo que o adoecer, essa perca da minha capacidade criadora, eu fico só no automático, eu só repito, não tenho uma sensibilidade da minha parte, olha o que a gente pode também compreender. O que então é saúde mental? Fiz essa definição aqui para dividir com vocês. Saúde mental é estar emocionalmente e psicologicamente organizado e equilibrado. Ou seja, ter um bom gerenciamento das emoções e uma tomada de decisão saudável e responsável, respectivamente. Logo, é contemplar o dia bom e saber a quem ou ao que recorrer de modo assertivo no dia ruim. Meio poético, mas é a pura realidade. Então, saúde mental é quando eu estou emocional, ou seja, quando é meu gerenciamento da emoção tá ok, e o meu lado psicológico, que é muito mais da minha atitude, a tomada de decisão que eu tenho, organizados, minimamente ali equilibrados. E quando isso está equilibrado, o que eu consigo fazer? O que essa minha capacidade, essa minha potência criadora, ela me permite fazer? Que no dia bom, eu só contemple. Então, eu aproveite de fato, eu vivo, eu experiencie aquilo. E num dia que não está muito bom, eu possa saber como tentar resolver, a quem eu posso recorrer, o que eu posso fazer de um modo assertivo, claro. Ou seja, de uma forma que isso não vá me atacar, que eu não vá me ferir. Então, a gente está pensando aqui em assertividade. Então, sempre que a gente fala sobre saúde mental, tenham isso em mente, a gente não está dizendo que tudo vai bem, que tudo está lá mil maravilhas, mas é ter a inteligência emocional, de até na dificuldade eu saber como intervir. E se eu perceber que não tem como intervir, não me culpabilizar. Não estou conseguindo resolver isso. Será que cabe só a mim? Será que só eu? Será que é só a mim que depende a resolução de uma coisa? Nem sempre. E aí eu trago aqui para ilustrar isso, olha só. O versículo que está lá em Lamentações, capítulo 3, e talvez você conheça aí todo o histórico, o que o livro de Lamentações vai trazer, né? Era um processo ali de muita dificuldade, um momento ali de destruição da cidade. Então, olha o que eles trazem nesses 5 versículos, que eu fiz um recorte. 19 do capítulo 3 de Lamentações vai dizer assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo. A minha alma desfalece dentro de mim. Gente, olha quanta tristeza. Olha essa dor que é exposta. Olha como essa pessoa não está dessensibilizada. Ela está sentindo, ela está olhando para dentro. Então, ela traz sentimento de aflição, é uma angústia. Ou seja, é o dia ruim. Mas olha como o pensamento também está saudável nessa escrita. Todavia, e aí é um dos meus versículos favoritos da Bíblia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Olha que maravilha. Por que eu trago aqui esse relato, esse recorte para vocês? Para a gente entender que um pensamento emocionalmente e psicologicamente saudável não é aquele que está vivendo mil maravilhas, não. Mas é aquele que ainda na angústia, ainda a minha alma desfalece dentro de mim, ainda assim consegue. Peraí, eu tô mal à beça. Opa, mas o que me traz esperança? Eu preciso olhar para alguma outra coisa que não seja o foco só na dor. Eu preciso trazer esperança. E aí ele lembra, graças ao amor do meu Senhor, ele encontra um suporte, um refúgio fora. E ele reconhece que é por conta desse amor que ele não é consumido. Então, a cada manhã essa misericórdia é renovada e ele afirma, grande é a tua fidelidade.
Ele afirma que no começo a alma desfalece, mas ele fala, grande é a tua fidelidade. Então, eu trago esse recorte aqui para a gente olhar biblicamente que, novamente, saúde mental não é que vai estar tudo mil maravilhas, mas é quando eu percebo que, ainda no momento da aflição, da dificuldade, que eu não consigo dar conta de alguma coisa, eu tenho uma mínima estrutura de buscar uma resolução ou de entender que eu não vou dar conta e não trazer um julgamento para mim, como se eu fosse incapaz, inferior, nada disso. É agir de modo assertivo. E dando sequência aqui, vamos lá? Retomo, então, a nossa definição. Ó. Logo, saúde mental, lá embaixo onde está marcado. É contemplar o dia bom e saber a quem ou ao que recorrer de modo assertivo no dia ruim, que é o que esse versículo vai trazer para a gente. O dia bom eu contemplo, mas o dia mal, como Lamentações está bem descrevendo, bem exemplificando, eu tenho a quem ou ao que recorrer. Que naquele caso é o quê? As misericórdias do Senhor. É isso que permitia eu não ser consumida. Então, novamente, saúde mental não exclui o que está ruim, não exclui o negativo, não exclui a doença, não. Ela inclui o todo e o modo como eu lido com isso. E aí, como eu falei, uma forma de lidar, né, e a gente vai para o próximo tópico, né, como eu cuido, então, da minha saúde mental, Carol? É entender esses dois conceitos. Queria que a gente saísse daqui com eles bem organizados. Autossuporte e heterossuporte. São conceitos gestálticos. Então, o que significa o autossuporte, como a imagem aí traz? É eu me acolhendo, é eu conseguindo cuidar de mim, é eu me gerenciando dentro daquilo que eu posso. Por exemplo, a chamada caiu. Eu precisei ter esse autossuporte e pensar como vou solucionar. E aí, tá aqui o computador aberto, acabou que o meu som estava fechado. Percebe? Eu tento resolver, mas nem tudo eu dou conta sozinha. Como, por exemplo, uma colega que aqui, usando exemplos da nossa chamada, uma colega que não estava ouvindo. Eu não consigo dar conta disso agora. Alguém pode ajudá-la? Olha o heterossuporte. Olha a segunda imagem funcionando. Ou seja, um suporte de um diferente. A gente precisa desse apoio. Eu não dou conta e eu não devo dar conta de tudo sozinha. Você não dá conta e não deve dar conta. Isso não é errado, isso não é se sentir inferior. É a humanidade. Então, a gente precisa também desse heterossuporte. É até legal ter acontecido essa quedinha da chamada, porque é um exemplo aqui bem recente, né, que aconteceu entre nós e exemplifica que algumas vezes eu consigo dar conta de algo, autossuporte lá em cima, beleza, e outras não. Eu preciso do hétero, eu preciso do diferente, que ele vá me auxiliando, como a própria palavra nos diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Então, a gente precisa, sim, desse auxílio que vem de fora. Então, quando eu consigo ter um autossuporte, quando a questão é para mim, eu consigo dar conta, e quando eu tenho uma rede de apoio que funciona, aí, gente, a nossa saúde mental, ela é bem delimitada. Eu tenho uma saúde mental bem consolidada, para que me dê inteligência emocional suficiente para lidar com dias que eu estou lá em cima, com dias que eu estou mais ou menos, com aqueles problemas difíceis. Isso é saúde mental, é o todo. Beleza? Até aqui foi. Estamos juntos ainda. Então, ó, passamos primeiro pelo caminho, né, de qual psicologia a gente está falando. Agora, olhamos um pouco para uma possível compreensão de saúde mental. É uma saúde que não exclui o que está ruim, que não exclui o que não está funcionando. Não, porque isso não é saudável. A gente adoece se só olhar para uma vertente. É uma saúde que envolve o todo. E agora, enfim, a gente vai para o que é tão caro a nós, né? Dança ministerial e saúde mental. Vamos então seguir para o nosso terceiro tópico. Ó. Sobre a dança, trouxe esses dois trechinhos, mas vamos focar no que está em verde, que é o que de fato é interessante a gente absorver. Primeiro, ó, a arte e o fazer artístico são como férteis campos onde se dão novas possibilidades expressivas, por meio das quais há o quê? O despertar do corpo, que é um núcleo de dar significados à nossa existência. Ou seja, o meu corpo que às vezes não se dá conta do que está acontecendo, não entende o que está se passando nele, através da arte, ele é o quê? Ele é acordado, tem esse despertar. Seguindo, ó.
A arte é uma vivência corpo, não é um recurso, mas é um campo de possibilidades. Não é uma coisa só, ela é vasta, ela é um leque, ela é um campo de possibilidades para uma experiência estética de si e do mundo, para que eu crie uma experiência de como eu enxergo o mundo e de como eu me enxergo. Na dança, o corpo, olha que lindo, gente. O corpo ele se reanima, ele se descentraliza e ele se movimenta para criar sentidos. Essa palavra sempre vai existir em conversas de terapia sobre psicologia. Sentidos. Então, a arte, né, em especial a dança, ela vai reanimar esse corpo, que às vezes fica mais paralisado, mais adormecido. Ela vai descentralizar, ela vai dar outras possibilidades. Eu aqui estou sentada, mas a gente sabe que na dança, esse corpo, ele consegue criar, ele consegue ter essa potência criativa imensa para desenhar novos formatos, novas ilustrações, novas linhas corporais. E ele se movimenta para criar novos sentidos, possibilitando uma postura mais crítica frente a essa realidade contemporânea homogeneizadora. Tudo é igual, automatizante, eu faço e nem sei porquê, automático, e cristalizadora. É sempre da mesma maneira. Então, o que isso tudo está querendo dizer? Que a dança ela desperta esse corpo que, às vezes, por uma demanda do dia a dia que é tão cansativa, age da mesma forma. É cristalizada, é tudo muito quadradinho. A dança não, ela quebra isso. E ela traz esse corpo, de fato, para enxergar o que está dentro e trazer algo diferente para fora. Indo para o ladinho, diz assim, ó, ela, a dança, é uma das artes mais acessíveis, pois o seu elemento central é o corpo, que nos pertence naturalmente e com o qual experienciamos o mundo, desde o nascimento até a morte. A dança é, portanto, um fazer artístico de grande potencial para o trabalho com a expressão. E essa frase, tanto como a que eu trouxe anteriormente sobre o que é a Gestalt, são da professora Mônica Alvim, né? Não sei se ela ainda está no FRJ, mas ela era professora da pós-graduação, e é um texto, né, um trabalho que ela fez com dança em relação a alguns alunos de, se não me engano, ensino médio e ensino fundamental. E aí trazia essa visão de como que a dança, ela tem um teor muito terapêutico de despertar esse corpo e fazer com que ele seja visto como um potencial criativo, como um corpo que tem as suas próprias questões, pode fazer os seus próprios sentidos. Então, de fato, a dança é uma ferramenta assim, necessária, ela é uma ferramenta essencial para que esse corpo se veja dessa maneira. E aí, seguindo aqui, ó, eu trago essa imagem. Não sei se vocês conseguem, mas que eu estou sem chat, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver pela outra guia. Vai dar para dar uma olhadinha no chat. Queria que vocês pontuassem aqui, se for possível, até quem quiser abrir o microfone, quando vocês pensam em específico sobre dança ministerial, que palavrinha vem na mente de vocês? Porque, ó, aqui anteriormente a gente viu que a dança o quê? Desperta o corpo, ela dá significados, ela reanima, ela traz movimento, ela descentraliza. A dança, ela faz com que eu experiencie o mundo. Quando vocês pensam em dança ministerial, gente, focando aqui na nossa área, vem alguma coisa na mente de vocês? Ah, dança ministerial para mim é vida. Dança ministerial para mim é fé, é uma oração, é uma adoração. O que vem na mente de vocês? Se alguém quiser partilhar, vou dar aí um minutinho. Dança ministerial faz o que com esse meu corpo? Ela me reanima também? Me traz movimento? Alguém quer partilhar? Boa tarde, graças a Boa Deus. tarde. Eu creio que é uma forma de adoração, é uma forma de entrega, é uma oferta. Eu vejo a dança como uma oferta ao Senhor. É a entrega de tudo isso que você falou, mesmo a gente não estando totalmente bem, mas a gente faz esse sacrifício de adoração a Deus. Obrigada, Bruna, perfeito. Então, a Bruna traz, né, essa questão da oferta, é uma entrega honesta, né? Então, é aquilo que eu estou sentindo de fato. Não precisa estar dessensibilizada, não, é a minha sensibilidade ali aflorada, perfeito. Aqui no chat, estou conseguindo ver agora, ministrando evento e trouxe como propósito, Isabela, ela traz liberdade, Janaína, comunicação entre Deus e nós, uma ponte ali. Olha que coisa linda. Então, percebe? A gente está falando de um mesmo tema, dança ministerial.
e saúde mental. Só que como a nossa experiência corporal ela é única, cada um vai trazer um olhar diferente. E essa é a ideia, é você se conectar com o teu eu e pensar como eu sinto, o que eu acho. Não é o que vem de fora, é o que vem de dentro. Então, agradeço quem pôde participar. Caso você não tenha mandado, pensa nisso depois. O que é dança ministerial? Como é que eu defino essa minha dança? É sempre interessante a gente partir dessas nuances para que a gente faça uma dança que de fato é muito genuína. Essa entrega, ela vem de dentro para fora. E seguindo aqui, ó, trago esse intervalinho, né, para a gente pensar. Ó. Portanto, existe um aspecto em comum entre saúde mental e dança ministerial, que é o quê? É o corpo. Em especial, essa sua esfera sensível, pois ambas fazem um convite de olhar para dentro, que eu trouxe agora, ou seja, se perceber e sentir. Então, a dança ministerial, eu me recordo que no primeiro seminário eu era monitora, estou com o pessoal do coletivo, né, desde a primeira edição, sempre um prazer estar com vocês, ainda que um pouco mais distante nesse momento. E no primeiro seminário, eu acho que foi a Priscila Ferraz, eu posso estar enganada, mas eu gostaria de citar, porque eu acredito que foi ela. Ela trouxe uma visão de que, diferente das outras áreas, diferente dos outros ritmos, a dança ministerial ela é uma dança em que há muita verdade. Em que sentido ela trouxe isso? De que a gente ministra, como a Bruna trouxe, o que está dentro, é uma oferta. Poxa, mas é um louvor agitado, é um louvor de júbilo, estou dançando sobre alegria, que está tudo muito bem. Mas, no seu íntimo, você entrega para o Senhor o desejo de eu quero estar assim, porque agora eu não estou. Mas eu estou aqui, eu oferto esse meu sacrifício para que eu alcance esse lugar dessa alegria. Eu experiencie isso. Então, é uma dança que envolve muita verdade. É muito genuíno essa entrega. Então, eu trago essa questão aqui porque, em parceria com todo esse olhar que a gente trouxe para a saúde, ambas vão na linha dessa veracidade do que eu sinto. Ambas vão nessa linha de olhar para dentro, me perceber, entrar em contato com o meu sensível e colocar isso para fora. Na dança com o corpo, na saúde com a reflexão, ou com a minha experiência corporal, enfim. Mas ambas giram em torno desse olhar bem honesto para o que eu estou sentindo. Dito isso, então, trago aqui para a gente ir condensando, fechando já essa parte de dança ministerial e saúde mental, esse pequeno resumo. Então, o que faz o meu corpo através da dança? Ele tem essa potência comunicadora. Viu como algumas de vocês falaram, né? É uma comunicação entre Deus e nós, é uma liberdade, é essa oferta, é o que eu trago por dentro. Então, meu corpo vai comunicar algo através dos movimentos que eu faço na dança. Através da dança, o meu corpo ele também vai conseguir restaurar o contato do sujeito, né, da pessoa com ele mesmo e com o outro. Então, tudo passa pelo corpo. Então, quando eu danço, eu reanimo em mim essa capacidade de entender o que o outro está falando, de entender quando talvez a minha mão está muito trêmula, talvez eu esteja nervosa, estressada, eu estou com fome. Então, eu consigo enxergar o meu corpo não dessa forma mais estática, mas todas essas nuances, tudo que vai atravessando ele. E, por fim, a dança, ela permite com que o corpo traga de volta essa capacidade criativa e não homogênica. Ou seja, não precisa ser tudo igual. Assim como a resposta de vocês, olha que maravilhoso ver o olhar de cada um e como foi diferente, como foi singular. Então, não é um olhar homogêneo. A dança permite que o corpo traga de volta essa criatividade, que é olhar para dentro, sintetizar e trazer isso para fora de alguma maneira. Com isso, então, trago aqui esse versículo, né? 1 Coríntios 6, 19 e 20, que inclusive eu participei um pouquinho da aula de manhã. A professora trouxe ele também, eu achei super legal. Trouxemos um olhar parecido, que vai trazer assim para a nossa meditação. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, que tudo isso que a gente está falando hoje seja de fato para glorificar ao Senhor com o nosso corpo. Um corpo saudável, um corpo com saúde, um corpo mentalmente saudável, em específico, né? Que é o que a gente está tratando aqui, é esse corpo que consegue olhar para dentro, entender o que está se passando e ser honesto ao colocar isso para fora.
Não é um corpo que omite, que fica dessensibilizado, mas é um corpo que vai expressando para o mundo e aqui, né, para Deus, aquilo que ele necessita. Então, se o nosso corpo é templo, eu tenho que cuidar dele. Então, quando eu não estou bem, o que eu faço para tentar aliviar tudo isso? Se eu estou sentindo um peso, se eu estou com uma dificuldade, como é que eu posso tentar trazer um alívio? Então, todo esse cuidado, esse olhar atento para o nosso corpo, ele se faz necessário, porque é dessa maneira que a gente glorifica a Deus. Dito isso, então, a gente brevemente fecha esse tópico da dança ministerial e saúde mental. O que eu queria, de fato, trazer para vocês nesse momento era essa relação de que a dança ministerial, ela lida com o meu lado genuíno, com aquilo que, de fato, eu estou sentindo. E se falar de saúde mental, saúde emocional, é justamente isso. É olhar de uma maneira muito honesta para o que está se passando dentro de mim. Buscar entender como eu resolvo o que não está legal, buscar só contemplar, só aproveitar aquilo que está funcionando. Então, ambas falam sobre um olhar para dentro. E olhar para dentro, me perceber, é o que a gente vai falar agora nessas estratégias de autocuidado. Beleza, Carol, entendi de que linha você está falando, consegui compreender o que é saúde mental e que ela tem relação com a dança, porque a dança ministerial em específico, essa dança de dentro para fora, ela não se resguarda, ela não tem vergonha do que se passa aqui dentro, ela oferta isso, como disseram ao Senhor, é a minha adoração, é a minha forma de oração, eu fortaleço o meu propósito, mas como é que eu cuido desse corpo? Esse corpo que dança, esse corpo que se comunica, como é que eu faço esse cuidado? E aí que eu trouxe 3 estratégias, 3 orientações, 3 indicações de como a gente pode fazer esse corpo funcionar de um modo mais saudável, especialmente no lado mental. Mais cedo vocês falaram do físico, tiveram as dicas maravilhosas. Então agora a gente vai pensar no lado mental, emocional, psicológico. Como eu faço esse autocuidado? Então, o primeiro tópico que eu trago aqui, que é algo que a gente faz, né, tranquilamente, de modo individual, é essa observância. Eu gosto dessa palavrinha, foi algo que eu aprendi até com uma professora do FRJ, que era do curso de dança, falando sobre essa consciência corporal. E a observância é quando eu olho para dentro. E aí eu trago algumas perguntinhas. Será que vocês já se fizeram esses questionamentos? Por exemplo, eu consigo compreender o que eu estou sentindo? O que eu sinto ao dançar? Olha o que a gente falou um pouquinho hoje. O que eu sinto quando eu danço? Essa minha dança, ela fala sobre o quê? Depois, ó, eu tenho dedicado tempo e energia para mim? Ah, eu tô muito cansada, não vejo tanto sentido nas coisas. Então pensa sobre isso. Quanto tempo do teu dia você está tirando para se cuidar, para se perceber, para conversar com você mesma, para ser a tua companhia, para chamar o Senhor para esse momento e ele olhar as tuas pendências, aquilo que não está funcionando? Quanto tempo você tem tirado para isso? Do ladinho, ó, como meu corpo fica quando eu lido com problemas? Carol, tirei um tempo, eu vi que tá um monte de coisa errada, não tá legal. Então, como teu corpo fica? Enrijecido? Mal? Não quer levantar? Não quer fazer nada? Já percebeu como é que você fica quando isso acontece? Subindo, o que eu posso fazer por mim nessa situação? Será que tem uma resposta? Não sei, eu tô perdida, eu não sei como resolver. Então, vamos tentar chegar nessa solução? E, por fim, um outro questionamento possível de você se fazer para executar essa observância é pensar como eu me sinto quando eu guardo as minhas emoções. Então, poxa, eu não consigo expressar, eu me sinto tímida, eu tenho vergonha. Então, como que é segurar? Como que é engolir isso? Esse corpo se sente cheio, se sente sufocado? Como que é para você? Então, é olhar, se observar de como você está agora, ainda que não seja o modo ideal, mas é se observar agora. Porque esse corpo que dança, ele precisa ter essas perguntinhas e outras bem delimitadas. Outro ponto que eu trouxe aqui para a gente refletir, além do se olhar, do se perceber, é também uma escrita terapêutica. Carol, mas não é sobre dança? Não está desviando o assunto, não? Não. Por quê? Eu só consigo dançar, ou seja, eu só consigo expressar algo, comunicar algo para o mundo,
se eu sei o que minimamente acontece dentro de mim. Senão acaba ficando um sentido muito esvaziado. Eu não consigo entender o que se passa. Será que a mensagem que eu transmito através da minha dança é uma mensagem saudável? É uma mensagem com sentido? É uma mensagem que traz coerência? Então, por isso que o olhar para dentro, ele vai potencializar essa minha comunicação através da dança. E no nosso caso, da dança ministerial. Eu tenho comunicado de fato aquilo que o Senhor traz ao meu coração para a igreja, para o lugar que eu congrego, nas ministrações que eu participo, ou está tudo tão confuso que eu já nem sei mais o sentido, o simbolismo daquele movimento. Então, eu trago aqui essa outra possibilidade, essa outra estratégia que é escrita, por quê? Ela permite com que não só eu pense, mas que depois eu possa ter esse recurso de olhar o que eu estou lendo, de olhar o que eu escrevi, perdão, de ler aquilo que eu coloquei no papel sobre o que se passa em mim. Então, o que é a escrita terapêutica? Que é um recurso de autocuidado que vocês podem usar. Ela busca fazer um relato de uma experiência recente. Por exemplo, vocês podem sair daqui e pensar, como é que foi estar uma horinha lá com a Carol, com todos aqueles colegas, falando sobre dança, em especial sobre saúde mental, como é que foi isso? Escreve. O que vem na sua mente? Ou seja, faz uma associação livre. Não pensa em certo, em errado, está numa ordem bacana, deixa vir livre. O que vem na sua cabecinha quando você lembra de alguma situação ou problema? Poxa, eu não estou conseguindo criar novas ministrações. Eu estou com um embate ali, parece que a minha criatividade encerrou, está tudo muito igual, não estou gostando. Então, como é que você se sente quando acontece? Ah, eu me sinto mal. O que é se sentir mal? Vai aprofundando. Ah, me sentir mal é vontade de desistir. O que é desistir para você? Quando você pensa em desistir, você fica como? Você fica feliz? Você fica animado? Nossa, eu fico até trêmula, minha cabeça dói. Então, vai destrinchando. Percebe como tem relação com a dança? Então, você pode trazer talvez uma dificuldade ministerial que você está tendo, escrever sobre ela, e depois relaxa, se afasta um pouco, e quando você tiver até esquecido, você lê. E aí você vai entender o que pode estar se passando. Nossa, eu nem dei conta de que quando eu falo sobre a minha dificuldade na dança, sobre alguma questão que para mim é mais tensa, aparece muito a palavra ansiedade, aparece muito medo, insegurança. Você vai conseguir identificar o que não está funcionando. E por fim, como você lida com alguma questão específica no decorrer do seu dia? Por exemplo, Carol, eu tenho medo. Eu entrei agora no ministério, eu gosto da dança ministerial, entendo isso como um propósito na minha vida, mas eu tô com medo. Como é que você lida com o medo, então, ao longo do seu dia? O medo, ele te paralisa? Ou o medo, ele te potencializa? Já que eu tô com medo, é aí que eu vou me dedicar. Vou fazer o meu dia girar em torno disso para que eu consiga superar. O que o medo faz com você? Escreve sobre isso e depois lê. Para o quê? Para que você compreenda, para que você se conheça melhor. Então, comecem a fazer isso se fizer sentido para vocês, porque é uma maneira de vocês se conhecerem. E eu só consigo resolver uma questão se eu me conheço. Eu só consigo dar conta de uma questão se primeiro eu falo, ó, ela existe. Então, a escrita terapêutica vem para isso, para a gente reconhecer o que não está tão legal. Agora, gente, quanto psicóloga, também não poderia deixar de falar que saúde mental e pensar sobre isso que talvez não funciona, se sentir que está muito pesado, a ajuda profissional, ela se torna, assim, um pilar essencial. E aí eu trouxe aqui, né? A gente precisa sempre de ajuda, de um suporte, porque nós somos seres bio, psico, sócio e espiritual. O que é isso? O bio é o que vocês fizeram hoje cedo, com a palestra sobre dança ministerial e saúde física. É pensar no meu aspecto físico. O psico é pensar sobre a tomada de decisão, o que se passa da minha mente, é o emocional. O sócio são as relações que a gente tem uns com os outros, como, por exemplo, em ministério. Como é que está o aspecto social? Eu convivo bem com as pessoas do meu ministério? Eu me sinto livre ou eu me sinto muito presa, muito julgada? Como é que está o meu aspecto social? E o espiritual, que aqui não é sinônimo de religião. O que é o espiritual? Olha a palavrinha voltando, o sentido que eu trago para a minha vida. E um dos sentidos que a gente tem é o da religião, é a minha crença, é onde eu coloco a minha fé. Então, o lado espiritual é aquilo do qual eu creio.
Então, isso eu cuido na minha comunidade, né, de fé, na minha igreja, no templo. Eu cuido também nos meus ensaios, a gente tem um momento devocional, mas o corpo, ele também tem outros aspectos. Então, se você sentir que o teu aspecto psicológico, ou seja, o teu emocional, não está muito organizado, como tem aí, né, essa ilustração, eu gosto muito desse fenômeno, né, de estar umas linhas meio confusas e quando vai para terapeuta isso vai desembolando, porque o propósito da psicologia é justamente esse, é ser um facilitador. Sempre em atendimento eu falo isso, né? Eu não vou trazer as respostas, eu só vou facilitar você encontrar isso em você. Você se conectar tanto com o teu eu que você vai conseguir dar conta das suas necessidades dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é alcançável por você mesmo. Então, se sentiu que pesou muito do lado psicológico, ajuda, ela é algo importante. Assim como você já nutre o teu lado espiritual, assim como você nutre o lado biológico e o social. Certo, gente? Então, ó, as 4 etapas que eu queria falar com você, é claro que é algo breve, é algo mais resumido. Peço perdão caso eu falei muito rapidinho, mas é para poder contemplar o que a gente tinha para esse horário. E a gente falou de 4 tópicos, vamos revisar. De qual psicologia estamos falando? Eu sigo uma linha específica que é a Gestalt. Saúde mental, qual é a compreensão que a gente trouxe? Que saúde é quando eu consigo olhar para o todo que está acontecendo, seja o todo bom, seja ele tendo partes ruins, e consigo dar conta disso de acordo com o que eu posso dar. Se eu percebo que não é para mim, eu peço essa ajuda de fora, que é o meu hétero suporte. Eu uso a minha fé como um recurso básico para me manter estável. Então, saúde é eu pensar sobre o todo. E principalmente como isso vai afetar o meu emocional, o meu mental. Lá embaixo, no terceiro, a gente pensou sobre dança ministerial e saúde mental. A gente viu aqui que dança é a nossa adoração, nosso propósito, é algo tão caro para a gente, que faz parte da nossa existência no mundo, que eu preciso ser muito honesta ao dançar. Então, eu coloco para fora aquilo que eu sinto, eu tento expressar o que de fato está aqui dentro para o meu Senhor, porque, como a gente viu no versículo, é dessa forma que eu glorifico o nome dele. Então, para que esse meu corpo possa ministrar de uma maneira mais saudável, eu preciso sempre cuidar dele, que é o que a gente falou agora. Estratégias básicas de você sozinha fazer. Saiu daqui, o que eu achei dessa aula? O que eu aprendi? Como é que eu estava? Eu fiquei nervosa? Isso me deu um gatilho? Eu fiquei tranquila porque eu já conhecia tudo? Eu fiquei curiosa? Autoobservação, essa observância. Segundo ponto, fazer uma escrita. Coloca isso no seu dia a dia. Como é que eu me senti? Como é que foi meu dia? Eu estou com dificuldade em todo o ensaio. Escreve, depois lê, para você perceber o que está se repetindo. E, por fim, sentir o que pesou não é vergonha. Eu sempre comento isso, né, com cada... Eu chamo de cliente, né, mas, no geral, as pessoas chamam de paciente. A pessoa que procura o serviço de terapia, eu sempre comento, é muito corajosa. Também foi criado, né, esse estereótipo de uma fraqueza, a pessoa talvez precisa de um apoio. A gente sabe que até dentro do nosso contexto, por um tempo, a gente está superando isso. Também foi mal visto, né, essa questão do lado psicológico, mas que bom que isso está sendo quebrado, porque, na verdade, você procurar uma ajuda, você procurar esse suporte é um sinal, quer dizer, que você está olhando para dentro. Percebeu que está pesado e você não dá conta sozinho e nem deve, nem dá para dar conta sozinho e procura esse apoio. Então, a gente circulou aí por essas 4 etapas para pensar que a dança ministerial, então, para que ela seja algo que, de fato, eu me sinta bem ao fazer, eu me sinta bem ao realizar, ela exige que esse meu corpinho, que é a minha casa, ela esteja minimamente bem estruturada, dentro daquilo que eu posso fazer e dentro daquilo que eu preciso procurar ajuda por fora. Para a gente já ir encerrando, então, a nossa conversa, eu trago aqui esse trecho de um louvor que eu gosto muito, ele já é até antiguinho, que é Oh My Soul, né, do Casting Crown. E aí eu trago aqui a tradução dele. E ele já começa com o conceito da Gestalt, aí me encanta, né? Então ele diz, ó, vamos ler juntos. Aqui e agora, ou seja, o único lugar que a gente habita e o único tempo que a gente existe. Então vamos lá, ó. Aqui e agora.
você pode ser honesto. Não vou tentar prometer que um dia tudo dará certo, porque este é o vale, esta é a nossa dificuldade. Mas mesmo agora, ou seja, mesmo nesse vale, ele está soprando em seus ossos secos, e haverá dança, haverá beleza, onde a beleza era cinza e pedra. Isso eu sei. E o refrão: ó minha alma, você não está sozinho. Há um lugar onde o medo tem que enfrentar o Deus que você conhece. Algum dia, ele abrirá um caminho. Deixe ele te mostrar como você pode superar isso, pois você não está sozinho. Então, uma letra linda, te convido depois a procurar. Se você já conhece, escuta de novo quando acabar essa aula. Se não, procura. Ele tem um clipe onde tem uma menina dançando, então é algo muito, acaba sendo muito precioso, né, para nós que somos ministros, que usamos a dança como essa forma de adoração, como vocês bem falaram. E o que que isso aqui resume? Eu não posso sair daqui falando que, olha, você vai sair daqui com a saúde mental lá em cima, 100%. Não, porque isso nem existe. Aí sim seria adoecedor, porque eu nego o que acontece ao meu redor e acontecem coisas ruins. A gente não pode privar a nossa existência disso. Aí a gente cai na positividade tóxica, mas não é tópico para hoje, mas só para saberem que hoje a psicologia critica esse olhar de que tudo é positivo ao extremo. A gente tem um dia mal, a própria palavra nos alerta sobre isso. Então, ir contra essa tendência traz adoecimento. Só que ao mesmo tempo que a gente está nesse vale, ele está soprando nos nossos ossos, nos nossos ossos secos. Opa, quase que um trava-língua. E nisso tem uma dança, surge um movimento, surge essa reconexão, esse lado saudável. E onde era cinza, acaba surgindo uma beleza. Então, minha alma, você não está sozinho. Isso eu digo para você, você não está sozinho. Você tem esse teu autossuporte, mas ele não é o 100%, ele é 50%. Então, você precisa desse outro. Então, você não está sozinho porque você tem o Senhor ao seu lado. Você não está sozinho porque você tem, ó, essa comunidade, você tem um coletivo para poder estar aperfeiçoando a tua arte, o teu chamado. E, se necessário, você tem ajuda profissional para te dar indicações mais precisas. Então, você pode superar isso quando você reconhece que você tem esse suporte ao teu redor. Então, gente, por falar em suporte, do que vocês precisarem, eu estou à total disposição. Eu deixo aqui a minha rede social, que é onde vocês me acham com mais facilidade. Carol, queria uma referência. Carol, não entendi aquilo e só depois que veio essa dúvida. Pode mandar mensagem. Para mim é um prazer. Sei que a gente tem 4 minutinhos e eu vi que tem algumas perguntas no chat. Lais, eu posso ir respondendo? O que que você acha? Para a gente ir para o encerramento. Não sei se Pode mais ir tem mais respondendo assim. sim. Pode ir Beleza, respondendo sim, fica tranquilo. tá bom. Então, ó, deixa eu ver aqui. A Aline comentou, né? Nós teremos acesso à apresentação. Aline, se possível, você me diz, a apresentação que você diz é o slide ou é a gravação dessa aula? Porque se for o slide, eu posso mandar sim, sem problemas, tá? A Rose comentou, ela maravilhosa. Obrigada, Rose. Espero que tenha feito sentido aí para você, que tenha aí trazido boas reflexões, viu? Obrigada pelo auxílio também com as reações. Silvana, aula maravilhosa, parabéns. Obrigada, Silvana. Que bom que você conseguiu ouvir da metadinha para cá, fico feliz. Qual livro você indicaria? Eu nem sei se estou com ele aqui. Não estou com ele aqui. Mas, ó, se for um livro muito específico para psicologia, é para psicologia ou é de dança de modo geral, Silvana? Me diz aqui, por favor, porque tenho alguns. A Aline colocou o slide. Tá bom, Aline, se puder, me manda um oizinho lá no Instagram. Pode ser? Aí eu te envio, sem problema algum. Tá bom? Obrigada, gente. Opa, Isabela, amei demais, muito obrigada. Eu que agradeço, Isabela, viu? Muito obrigada. Feliz por ter contribuído um pouquinho com vocês e por ter sido preenchida por vocês também, né? Não é só daqui para lá, é do seu lado para mim também, do lado de vocês para mim. Estou maravilhada com esse ensino riquíssimo. Obrigada, Bruna. Fico feliz. Sou só um instrumento. A glória é toda de Deus. Fico feliz por isso. Ah, dança, Silvana. Tá bom. Deixa eu ver. De dança em específico sobre esse tema, eu sempre indico, mas agora eu esqueci o nome dela. Maria
não sei se é Maria Cristina, eu já tenho que ver aqui o nome, me fugiu, mas uma professora que fala sobre psicologia da dança. Ela tem textos maravilhosos, artigos, agora me fugiu mesmo o nome dela, e eu acabei não colocando referências, mas eu acho que é Maria Cristina Lopes. Ela fala sobre psicologia da dança. Eu falo sobre psicologia e dança. É um pouco diferente. Mas ela fala sobre esse olhar psicológico da dança, sobre a dança. E eu trago essa ponte, essa comparação. Então, eu indico ela. Eu acho que é Maria Cristina Lopes. Se alguém já conhecer e puder confirmar, isso aqui na rede social, mas eu acho que o nomezinho é esse, tá bom? Eu sempre vou indicar os escritos, ela tem artigos, então segue, que é bom. Deixa eu ver aqui. Ana Luísa. Ana, um beijo, lindona. Palestra edificadora, Carol. Graças a Deus, fico feliz, minha linda. Ana Luísa, eu acho que é Ana Luísa, porque eu vi a fotinha, Ana Luísa é daqui da mesma cidade que eu. Janaína, experiência incrível, ela conversa. Obrigada, Janaína. A questão dos sentimentos, de fazer sentido. Tá. Silvana, como você perguntou sobre livro, um livro que eu indicaria, né? Como eu falei, eu sigo a Gestalt, mas um dos primeiros livros que eu li que relacionava a psicologia até com a nossa fé é o Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Eu acho que ele traz um olhar legal para isso, Silvana, sobre o olhar para a vida, a questão desse sentimento, de como que alguma coisa me afeta. O nome é esse, é um livro da capa azul, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Ele é de um autor da psicanálise, mas é muito interessante, eu gosto muito dele. A Aline manda sim, tá bom? Alguém querendo também alguma coisa, só mandar mensagem. Bruna, muito bom. Imagina, gente. Então, olha só, eu que agradeço vocês pelo apoio. Bruna comentou, né, que acabou perdendo a aula de cedo. Se Laísa puder explicar se é possível, né, ter esse acesso, é uma aula muito boa, né, com a professora acho que é a Yasmin, mas assim, da minha parte, o que eu pensei em partilhar com vocês era isso. Eu agradeço muito a parceria, né, por mais que fique por mensagem, poxa, Carol, parceria, mas eu não falei, eu não abri o microfone, a sua presença aqui preenche essa aula, então eu agradeço a presença de vocês. Como eu falei, sou um instrumento, sou vaso, então no que precisar, eu estou aqui à disposição, a serviço, como a nossa própria dança que a ministerial diz, né? Uma dança de serviço, então estou aqui a serviço, podendo auxiliar de alguma orientação, indicação, fica à vontade. Eu até só explicando, eu peço perdão porque eu não trouxe as referências nesse slide, porque foi um erro meu, gente. Eu achei que seria pelo Instagram. Olha isso, Liza. Eu achei que seria pelo Instagram, então não tem como apresentar slide. Aí a professora de cedo falou, então eu reorganizei, né, alguns slides que eu tinha, então acabei não colocando as referências dessa aula em específico. Mas, assim, todos esses textos que eu fui destrinchando aqui, eu posso mandar referência. Aí eu só peço essa gentileza de me procurar no Instagram, que eu mando tudo organizadinho, tá bom? Mas eu fico feliz por vocês terem gostado e por ter feito sentido esse nosso momento, tá bom? Um minutinho só de atraso, mas eu entrego a palavra para a Laís agora. Deus abençoe vocês. Contem comigo e contem com o pessoal aqui do coletivo, tá bom? Beijo, gente. Maravilhoso, Carol. Muito obrigada pela sua participação, sua contribuição. Tenho certeza que, como as pessoas falaram aqui, foi algo rico que contribuiu muito, né, para o dia, para o conhecimento de todas nós, né? E esse primeiro dia já está sendo um grande sucesso, né? Como vocês falaram, né? Teve a primeira palestra de cedo com a Isabelle, falando sobre a saúde física, agora a gente viu sobre a saúde mental, que são coisas que se complementam, né? E sem a gente cuidar dessas partes, não tem como a gente trabalhar como um todo para Cristo, né? Mais uma vez agradeço, Carol. E, gente, em relação às aulas, elas ficaram gravadas sim. Se elas serão gravadas, estão gravadas e serão postadas serão postadas no YouTube, tá? Da conta do Dança Ministerial. Então, depois vocês procurem lá, ou podem ver também pelo Instagram, que vai estar lá também, vocês conseguem acessar. E em relação ao certificado de participação de quem viu as duas palestras, hoje, durante todo o dia, ficará disponível o link do certificado, tá bom? Lá no Instagram também. O link está na bio. Se tentarem pegar o certificado amanhã, já não estará mais disponível. Então, corram
hoje mesmo, tá bom? Lá no Instagram, na bio. Ai, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá, deu um problema aqui na minha internet. Sim, estou ouvindo perfeitamente. Sim? Então tá bom. Ok. Agora, só alguns avisos para encerrar. Lembrando que na quarta-feira a gente vai ter agora dança ministerial como ferramenta de impacto, com mais 2 palestras, que será Entre Mulheres e Ministérios, a dança ministerial no espaço social da igreja, e dança ministerial com o espírito, a profundidade espiritual na dança ministerial. Eu convido todas vocês a estarem conosco nessa quarta também. Sexta-feira, dia 9, também teremos uma oficina presencial lá na Biblioteca Parque, a partir das 10 horas, fechando, né, complementando toda essa semana que a gente está tendo de aprendizado que se iniciou hoje. Então, conto com a presença de vocês todas também, é indispensável a presença de vocês. E, para finalizar, o último convite é para a Marcha para Jesus, que é a dança ministerial. O nosso coletivo está fazendo uma grande concentração também na Biblioteca Parque, é isso, 1h do dia 24 de maio. Tá bom? Conto com a presença de todas vocês. Mais uma vez agradeço, Carol, pela disponibilidade, por ter estado aqui conosco. Agradeço a todas que participaram, gente. E é isso. Encerramos aqui a nossa palestra. Muito obrigada pela participação de todas vocês, tá bom? Um beijo. Até quarta. Beijo, gente. Obrigada. Beijão.